Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Gente, começando agora mais um programa de notícias e informação aqui pela Rede Evangelizar de televisão. É o Informa que... Evangelizar Informa, Já nós vamos falar sobre isso, mas é que vai ser um dia complicado hoje, gente. Hoje tem dias assim que a realidade nos impõe uma nova pauta aqui no nosso programa. E você que nos acompanha todo santo dia sabe que a gente tem uma disponibilidade, a gente tem um compromisso de focar ali a prestação de serviço, as boas notícias e mesmo aquela triste notícia a gente dá de uma forma que, para não estragar o dia das pessoas logo cedo, né? Mas hoje está complicado, mesmo porque, gente do céu, que terça-feira foi essa, né? A realidade nos impõe alguns fatos aqui no nosso programa, para todos nós que trabalhamos com isso, com notícias, com jornalismo, e não dá para virar as costas para essa realidade. Era ontem, nós estávamos aqui na televisão, conversando todos, seguindo a nossa rotina, ainda que preocupados com pandemia, que isso também acaba nos consumindo bastante. E aí veio uma notícia de que Santa Catarina, pertinho da gente, uma cidade de 9 mil habitantes, chamada Saudade, veio a notícia de que um homem invadiu uma escola e matou 2 alunos. Nós falamos, ô louco. Conforme foi passando a notícia, veio a história de que eram crianças, uma creche com crianças de até 2 anos. Aquilo já nos... Meu Deus, o que está acontecendo? O que aconteceu? Aí depois, à noite, ontem, por volta das 9 horas, veio a notícia da morte do Paulo Gustavo, humorista que, nossa, todos nós temos ali maior consideração. E é isso, é a realidade, em plena pandemia, que nos impõe essas peças. Então, gente, eu já vou até falando para vocês, vai ser um programa complicadinho de fazer. Porque não pense você que nós gostamos de dar esse tipo de notícia, muito pelo contrário. Mas a realidade nos impõe. Mas vamos lá, vamos que vamos? Vamos. Taca ali pau nas manchetes. O perfil e o trabalho do homem que vivia para nos alegrar. Como foi a luta de Paulo Gustavo contra a Covid. CPI da pandemia, Mandetta abre série de depoimentos de ex-ministros da Saúde. O objetivo do Ministério da Saúde era dar uma informação, o presidente dava outra informação. Como vai ser o calendário de volta às aulas presenciais no Paraná? O calendário do Ministério da Educação para inscrições de SISU, FIES e ProUni. E o trabalhão que deu essa cachorrinha que aprontou em Minas Gerais. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Evangelizar Informa já está no ar. São 8 horas e 21 minutos, você sabe que a gente vai conversando aqui no Facebook, é onde eu leio suas mensagens e a gente vai conversando nesta quarta-feira, tá combinado? Vamos começar aqui com uma notícia extremamente importante para você aposentado, para você pensionista do INSS. Desde o mês passado nós vínhamos noticiando de que, olha, o governo vai sim antecipar o pagamento do 13º salário. E tinha até expectativa de que essa primeira parcela tivesse sido paga no mês passado. Não foi. Atrasou tudo ali aquela discussão no Congresso Nacional. Foi votado o orçamento, aprovado e agora veio ontem a notícia de publicação e hoje a publicação efetiva do decreto, informando que a antecipação do 13º para pensionistas e aposentados do INSS vai ser feita em 2 parcelas. A primeira delas ainda nesse mês e a segunda parcela iguais, tá? 50% no mês que vem. Essa é a informação que a gente abre o programa, que eu sei que tem um monte de gente ali já antecipando. Meu Deus, Ricardo, quando sai essa continha, quando sai esse 13º, então vai sair, gente. A partir do dia 25 desse mês, a primeira parcela. E aí a gente vai lembrando vocês quando chegar mais próximo essa data. Combinado? Vamos que vamos. Vamos lá para Brasília agora, pegar as informações a respeito do que foi o primeiro dia de CPI da pandemia. Ontem foi a vez do ex-ministro Mandetta prestar os seus depoimentos para os senadores. Quem acompanhou foi a Patrícia, ela tem as informações para a gente. Bom dia, Patrícia. Olá, bom dia, Vilches. Bom dia para você que acompanha o Evangelizar Informa. E começaram os depoimentos nas sessões da CPI da pandemia no Senado. Olha, esse primeiro dia foi cheio. As informações você confere na reportagem.
Grande parte dos questionamentos da oposição foram relacionados aos pensamentos e atitudes do presidente Jair Bolsonaro diante da pandemia. Mandetta lembrou que o Ministério da Saúde foi publicamente confrontado por Bolsonaro e disse que a postura do presidente contra o isolamento social teve impacto no agravamento da crise. O objetivo do Ministério da Saúde era dar uma informação, o presidente dava outra informação. Então, essa dubiedade, mas diretamente a mim, pressionado para mudar somente com atos que ele os executava. Se a postura trouxe um impacto, sim, você não pode, em tempos de epidemia, você tem que ter a unidade, você tem que ter a fala única. A tragédia brasileira poderia ter sido evitada? O Brasil tinha condições de enfrentar de forma melhor esta pandemia? A tragédia, sim, o Brasil podia mais, o SUS podia mais, a gente poderia mais, poderíamos estar vacinando já desde novembro do ano passado. O ex-ministro também falou para os senadores que o presidente foi alertado sobre as consequências de não obedecer às recomendações da Organização Mundial da Saúde. Tudo o que eu podia fazer em termos de orientar, não vai nesse caminho, que esse caminho é extremamente perigoso, foi feito. Agora, ele tinha provavelmente outras pessoas que diziam, olha, isso que o ministro da Saúde está falando está errado, vá por esse caminho, é uma decisão dele. Questionado por alguns senadores sobre o uso de medicamentos como cloroquina ou ivermectina, Mandetta disse que sempre buscou seguir a ciência. Senador, eu acho louvável que pessoas leigas tenham essa percepção que Vossa Excelência tem. Olha, tem tantos remédios aí no mundo, tem tantos remédios na farmácia. Será possível que não pode dar um remédio desse? Vamos salvar as pessoas. É nobre, é bonito. Assim que a humanidade anda. Só tem uma coisa nessa história. Aqueles que estão presos na verdade científica, eles têm que demonstrar. É assim que funciona. Enquanto eu estive no Ministério da Saúde, eu fiquei em cima do que é científico. E a gente segue acompanhando por aqui, Vilches. Eu volto com você. Valeu, Patrícia. Obrigado pelas informações. E aí o mais atento já pergunta, Ricardo, não tinha o depoimento do Nelson Teich também ontem? Tinha, mas o esquema da CPI ficou o seguinte, hoje será esse depoimento. Aí o general Pazuello, Ricardo, vai ter depoimento. Veja só, ele fez um comunicado ontem, ainda que informal para os senadores, dizendo que teve contato com pessoas contaminadas por Covid e que achou melhor, por segurança, não prestar esse depoimento de forma presencial. Poderia ser feito online? Poderia, mas os senadores falaram, não, queremos o senhor aqui, general. Então ficou para, durante esse mês, o mandato de depoimento também do ex-ministro Pazuello, que foi o último ministro da Saúde aí, tá? E a gente vai acompanhando toda essa agenda da CPI da pandemia. Aliás, hoje já tem o Nelson Teich e a gente informa para vocês amanhã o que aconteceu lá no Senado. Agora deixa eu trazer a Malu aqui com a notícia assim que... Hein, Malu? Deu aquela apertadinha no coraçãozinho de todo mundo, né? Bom dia, Malu. Foi sim, Vilches. Infelizmente também não foi surpresa, né? Dadas as últimas informações que a gente vinha trazendo aí por conta da situação do humorista Paulo Ricardo, que morreu vítima de Covid aos 42 anos. O anúncio oficial da morte de Paulo Ricardo foi feito na noite dessa terça-feira, Paulo Gustavo, que estava internado, né? Ele estava internado desde o mês de março em um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro e apresentou uma piora significativa em seu estado de saúde nos últimos dias. Vamos ver na reportagem o que aconteceu com Paulo Gustavo. Morre aos 42 anos o ator e humorista Paulo Gustavo. O ator estava internado com Covid desde o dia 13 de março. Ele vinha apresentando melhoras significativas e no último domingo, dia 2, chegou a ter redução de sedativos e bloqueadores e até conseguiu interagir com médicos. Mas à noite teve uma piora no quadro em decorrência de uma embolia súbita. Paulo Gustavo foi internado devido às complicações provocadas pela Covid. Após 6 dias, ele apresentou melhora no quadro geral, o que poderia indicar uma recuperação. No entanto, no dia 22 de março, a situação regrediu e o ator, roteirista e comediante foi entubado. No dia 2 de abril, o quadro de Paulo Gustavo piorou e foi utilizado uma terapia que se assemelha ao uso de um pulmão artificial. Paulo Gustavo ficou conhecido pelo monólogo Minha Mãe é uma Peça. Em 2013, virou um longa-metragem. Foi o filme mais assistido do ano no Brasil.
Em 2015, foi publicado como um livro. E devido ao enorme sucesso de crítica e público, em 2016 foi lançado Minha Mãe é uma Peça 2. E em 2019, Minha Mãe é uma Peça 3. A família do ator agradeceu todo o carinho e orações de amigos e fãs. O velório de Paulo Gustavo acontece nesta quarta-feira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O ator deixa 2 filhos pequenos. E eu devolvo para você no estúdio, Vilches. Lembrando que daqui a pouquinho, no segundo bloco, eu volto com mais informações. Valeu, Malu. Obrigado pelas informações. Os 3 filmes dele foram assistidos por mais de 26 milhões de brasileiros nos cinemas. Eu particularmente não assisti o filme, mas eu adorei a peça que ele apresentou em vários locais do país. Ele veio para Curitiba e eu assisti. E para mim fica essa lembrança do cara que sabia fazer rir com aquele dia a dia bobinho que a gente tem na nossa casa com a nossa família. Tanto é que a peça dele, ele fez esse sucesso todo inspirado na mãe dele, nas histórias que a mãe dele contava, aquelas bola fora que a mãe dele dava dentro de casa. Gente do céu, como eu me identificava com esse rapaz. E tanto é verdade que aqui, a Auxiliadora tá também toda magoada com essa história, a Linda Almeida também tá triste com a notícia, a Cleusa Luz, a Penha Bergamin, também aqui a Eliette Carvalho, que faz uma lembrança do que aconteceu em Osasco, e daqui a pouquinho, Eliette, nós vamos falar dessa triste história que aconteceu numa igreja lá em Osasco também. A Claudete, a Maria Helena falando como tá difícil aceitar essas notícias, Ricardo. Eu entendo vocês, não é, dona Maria Helena, que está sempre nos acompanhando lá em Aracaju. Maria Celina, Sinara, a Bruna Renata, realmente foi um dia triste demais. Ainda não acredito em tudo que aconteceu. A Tana também falando para todos nós ficarmos bem. Obrigado, Tana, um beijão para você. A Sandra Aparecida está falando de Barueri. Temos que saber sim das boas e também das más notícias. Faz parte, né, Sandra? E parece até que, meu Deus do céu, que nós preparamos um jornal triste, mas não é. É a realidade que nos impõe. Veja essa história que vem daqui do Paraná mesmo. Cidadezinha chamada Cruzeiro do Oeste. Acompanhe. Uma triste e inusitada história provocou o luto oficial da cidade de 20 mil habitantes no sudoeste do Paraná. O vereador Laércio Dequique, de 59 anos, morreu por complicações da Covid. Foi a vítima fatal número 45 na cidade. O inusitado está no fato de que Laércio era um suplente de vereador e ele assumiu a vaga no começo do ano, com o falecimento do vereador titular Leonardo Paraguaio. Paraguaio foi outra vítima fatal da Covid em Cruzeiro do Oeste. A cidade soma 1.822 casos confirmados da doença. Que coisa, né? Vamos fazer um giro de informações pelo Brasil no Informa pela Cidade. Nós vamos falar da chuvarada em Manaus e vamos falar também de um avistamento bem raro que aconteceu numa praia aqui de Florianópolis. Acompanhe. Uma baleia foi vista por banhistas que curtiam a praia do Campeche, em Florianópolis. Pesquisadores que viram a cena acreditam que a baleia seja da espécie jubarte. Essas baleias passam pela costa brasileira em direção ao continente gelado da Antártica para a reprodução. Uma cena dessa é considerada rara pelo fato das baleias estarem perto, bem pertinho ali da faixa de areia. Olha só o tamanho da árvore que caiu numa rodovia entre Caucaia e Fortaleza. Um motoqueiro que passava na hora teve lesões e precisou ser levado pelo SAMU para um hospital. A rodovia BR-222 ficou interditada até a retirada dos troncos. Fortaleza e região têm registrado chuvas fortes nos últimos dias. A chuvarada que atinge Manaus provocou estragos no ginásio de esporte que abrigava refugiados venezuelanos. Foi tanta água que o local ficou todo alagado. As quase 90 pessoas precisaram ser desalojadas. A prefeitura agora conta com a população de Manaus para doações de roupas e alimentos que também se perderam com a enchente. Tá aí um homem de coragem e bom coração. Seu Paulo estava de passeio por uma rodovia estadual do Mato Grosso do Sul quando viu uma jiboia de quase 2 metros querendo atravessar a estrada. Para evitar o risco do bicho ser atropelado por alguém, seu Paulo parou o carro, desceu e ajudou a bichinha. Que atitude, hein? E que coragem, hein, seu Paulo? Tanto é verdade que depois que viram essas cenas ali, policiais da Polícia Ambiental do Mato Grosso falaram assim:
Ô, seu Paulo, não faz isso não, deixa esse bichinho. A melhor maneira nesse caso é segurar o trânsito e deixar a cobra passar, não pegar ela não. Sabe Deus como é que ela vai reagir, né? Fazer o seguinte, agora intervalo comercial bem rapidinho e na volta nós vamos falar dessa tragédia que aconteceu aqui em Santa Catarina e vamos falar também do calendário aqui no estado do Paraná para as voltas às aulas presenciais. Sai daí não, é rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 8 horas e 36 minutos. Eu nem falei como é que estava o tempo aqui em Curitiba, né, gente? Hoje, 16 graus agora, vocês acreditam? Um sol já. Nesse horário, já tem sol aqui em Curitiba e a máxima prevista para hoje de 26 graus. Calor, uma barbaridade, até para tomar um sorvete. Mônica, bom dia. Sorvete pode, né, Mônica? Por favor, Sorvete pode, mas assim, de leve também, né? No final de semana. Muito bom dia, Ricardo. Bom dia para você que nos acompanha. Quero conversar com você que está se sentindo muito incomodada ou incomodado com a gordura espalhada pelo seu corpo. Aliás, me conta, onde mais que a gordura te incomoda? Entre as pernas, entre os braços, ou então é aquela pochete terrível? Olha, você pode se livrar de tudo isso, você pode viver melhor, se sentir melhor, se olhando no espelho com o ActiNutri. É um tratamento muito poderoso esse aqui que dá resultado sim. Você pode eliminar até 8 quilos em apenas um mês. Já pensou que maravilha? Não tem contraindicação nenhuma, sem efeito sanfona, sem efeitos colaterais. Tenho certeza que você vai começar a transformar seu corpo e vai se sentir muito bem com o ActiNutri. Ainda mais agora, porque tudo que era bom ficou ainda melhor. Você conta com o ActiNutri, vai tomar 2 cápsulas antes do almoço, 2 antes do jantar, com 30 a 40 minutos de antecedência de cada refeição e ainda conta com um método exclusivo de emagrecimento. Olha só, o que é esse método Act de emagrecimento? Vou mostrar aqui para você que nós temos essa tela que conta com diversos profissionais da área da saúde e da beleza, ou seja, você vai ter o apoio de nutricionistas, psicólogos, tem também personal trainer, esteticista, tudo isso que vai te ajudar no processo de emagrecimento. Então ficou muito fácil, passa a mão no telefone agora, liga lá, conversa com eles, conversa com os nossos consultores de emagrecimento. 0800 006 4242, tem uma oportunidade incrível hoje na compra de qualquer kit, você vai ganhar o óleo de coco, que esse aqui, ó, afina a cintura, que é uma beleza, ele melhora muito aqui, também aumenta a sua imunidade. Você vai ganhar o óleo de coco e vai ganhar esse método exclusivo de emagrecimento. Então aproveita, não deixa para depois não, passa a mão no telefone e liga 0800 006 4242. Ricardo, ó, para tomar o sorvetinho no final de semana tranquilamente, né? Mas tem que ter o ActiNutri. Ah, pode reservar aí que hoje tá calor, acho que amanhã tem frente fria. Aí depois a gente volta a conversar, porque no frio dá mais vontade ainda. Isso aí. Valeu, Mônica. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Obrigada. Agora é o seguinte, gente, nós vamos falar dessa tragédia que aconteceu ontem, aqui pertinho da gente, em Santa Catarina, uma cidade chamada Saudades. 9 mil habitantes, gente. 9 mil habitantes. Imagina se aqui em Curitiba a gente já conhece praticamente todo mundo. Imagine em Saudades. Deixa eu lá conversar com a Malu, que tem esses detalhes, essas informações dessa tragédia. Vem com a gente, Malu. Pois é, Vilche, situação lastimável em Santa Catarina, uma verdadeira tragédia. 3 bebês menores de 2 anos e 2 funcionárias de uma creche foram assassinados na manhã desta terça-feira no município de Saudades, que fica no oeste catarinense, durante o ataque a uma escola de educação infantil. O responsável, segundo a polícia, é um jovem de 18 anos que foi à creche armado com um facão e uma faca. Após atingir as vítimas, ele golpeou o próprio corpo e foi detido pela polícia, mas precisou ser hospitalizado. A Polícia Civil de Santa Catarina investiga esse caso e a cidade de Saudades hoje amanhece em luto pelas suas crianças vítimas dessa barbárie. E agora a gente fala da volta às aulas aqui no estado do Paraná. O governo do estado anunciou nesta terça-feira em coletiva de imprensa o retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino, prevista para a próxima segunda-feira, dia 10 de março. O governador destacou alguns critérios para que as aulas voltem ao modelo presencial. Vamos ver o que disse Ratinho Júnior em coletiva de imprensa. Nesse novo lote que chegou no dia de ontem aqui no estado do Paraná, nós vamos passar a vacinar as pessoas com comorbidades essa semana e também
32 mil doses serão destinadas aos profissionais da educação. Profissionais da educação municipal, estadual e também da área privada, né? das escolas privadas do nosso estado. Então serão 32 mil doses da primeira dose, então são 32 mil profissionais da educação que serão vacinados nessa semana, nesse lote que chegou no dia de ontem. E nós, nessa estratégia também com a Secretaria de Educação, vamos avançar no retorno das aulas, de forma gradativa, numa construção com os diretores, aqueles que já estão preparados para a volta, aquelas regiões que já o índice de infecção e de transmissão está abaixo da normalidade, vamos dizer assim, daquele pico que nós tivemos, que já está tendo uma curva de diminuição robusta, vamos dizer assim, e claro, onde já está preparado toda essa logística. E por que a necessidade de voltar às aulas, que é um desejo do Estado, do governo do Estado, é um desejo da Secretaria de Educação, é um desejo de muitos professores e também diretores, é um desejo dos pais, boa parte dos pais também querem que os seus filhos voltem às escolas, por uma razão muito lógica, né? Nós estamos vendo aí uma pressão psicológica na cabeça dessas crianças, desses jovens. Só corrigindo uma informação ali, eu falei que as aulas retornariam em março, né? Hoje está um dia bastante pesado, como você falou no começo do jornal, Vilches? Então a definição ficou aí para o retorno das aulas no dia 10 de maio agora desse mês, né? Bom, ficou definido ainda que o retorno presencial não será obrigatório, que as escolas que optarem em voltar às aulas físicas deverão seguir protocolos de segurança contra o coronavírus. Vamos ver o pronunciamento do secretário de Educação do Estado do Paraná, o Renato Feder, que falou sobre isso. Álcool gel abundantemente na escola, aferição de temperatura e também, muito importante, a autorização do pai para que o seu filho ou o responsável possa retornar às aulas presenciais. Então, esses são os fatores mínimos para a gente abrir a escola. A escola vai funcionar no modelo híbrido. Então, para respeitar o distanciamento, nem todos os alunos podem ir todo dia. Mais ou menos, na maioria das escolas estaduais, metade dos alunos vão uma semana e a outra metade vai na outra semana. A turma que está em casa, diferentemente, né, do que a gente vê em nações que não estão preparadas, o Paraná está preparado. Então, essas turmas que estão em casa acompanham as aulas ao vivo, que está acontecendo na sala, que será transmitida pelo notebook e internet, que já temos em praticamente todas as escolas do Paraná. Bom, depois do anúncio feito nessa terça-feira aí pelo governo do estado, professores vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, PP Sindicato, declararam indicativo de greve caso as aulas sejam retomadas aí antes da imunização completa de todos os professores e funcionários das escolas. Em resposta à decisão anunciada pelo governo, a PP Sindicato afirma não haverem protocolos seguros de retorno às aulas no presente momento e contestaram a retomada das aulas, alegando aí o risco à saúde dos professores, funcionários, pais e alunos da rede estadual. Eu devolvo para você, Vilches, desejando uma ótima quarta-feira para você e para todo mundo que nos assiste aqui no Evangelizar Informa. Amém, amém. Valeu, Malu, obrigado pelas informações. E esse dilema que o Paraná vai começar a viver aqui é o mesmo que está acontecendo no Ceará e na Bahia, onde os professores falam, quer voltar às aulas? Ok, mas vamos vacinar o professorado. É isso que vai acontecer aqui no Paraná também. Recadinhos? Recadinhos. A Alana está dizendo o seguinte, estamos todos de luto aqui em Santa Catarina, em solidariedade às famílias dessas crianças. Muito triste o que aconteceu. Acho que não só Santa Catarina, Alana, teve até uma outra telespectadora aqui, acho que foi a Dorinha. Foi a Dorinha também que fazia menção, a Sandra, a Salete, todas as mães, todos os pais estão em luto nesse momento. E todos nós estamos chocados com essa informação. Eu só queria dar uma notícia de que o rapaz, ou criminoso, acho que essa é a palavra adequada, tem 18 anos que cometeu esse crime, ele está internado no hospital, porque a informação que nós temos de acordo com a polícia é que ele tentou se matar depois do que ele fez. Está internado, não corre mais o risco de morrer. E a polícia quer ouvir, para saber exatamente a motivação do que aconteceu. Porque trata-se de um rapaz que trabalhava, tinha um emprego lá na área, não tinha antecedente criminal e não tinha também um histórico de problemas mentais ou tratamento médico.
Pelo contrário, na busca e apreensão que a polícia fez na casa dele ontem, encontrou até quase perto ali de R$10 mil que ele estava fazendo uma poupancinha. Então, morava com a mãe, morava com o pai, morava com o avô na mesma casa, a irmã. Então a polícia quer entender o que passou na cabeça desse rapaz para fazer o que ele fez. Então, a partir de agora, é que esse é o rumo da investigação da polícia. Claro, esse luto, toda a cidade vai levar um tempo para assimilar. Cidade, o Estado, mães e pais. Cabeça fria agora e muita fé nesse momento. Vamos com notícias? Vamos. Nós vamos falar agora, gente, de um calendário muito importante para você, estudante, que está preocupado ali em entrar em faculdade, universidade. O Ministério da Educação divulgou o calendário para você ficar atento e fazer inscrição para o ProUni, o FIES, ProUni e o SISU. Acompanhe aí. Vamos começar pelo SISU, o programa que usa notas do Enem para ingresso de estudantes em universidades públicas e privadas. As inscrições começam em agosto, no dia 3, e vão até o dia 6. O resultado será divulgado no dia 10. Agora o ProUni, que oferece bolsas de estudos para estudantes de baixa renda em instituições privadas. O período de inscrições será no mês de julho, entre os dias 27, 28, 29 e 30. O resultado da pré-chamada será divulgado no dia 3 de agosto. E agora o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil, também para instituições privadas. Neste caso, as inscrições também começam no dia 27 de julho e podem ser feitas até o dia 30. O resultado sai em agosto, no dia 3. Agora, aqui. Vamos para São Paulo agora, porque de lá, da região metropolitana da capital, Osasco, veio uma notícia para deixar nós, cristãos, católicos, indignados. Os criminosos invadiram a paróquia Nossa Senhora dos Remédios, na Vila dos Remédios, e entraram para vandalizar. 7 imagens de santos foram jogadas no chão e quebradas. Entre elas, a imagem de Santo Ubaldo, um presente para a comunidade do bairro, trazida da Itália. O pároco informou que chegou a ouvir o barulho da quebradeira e viu 4 rapazes fugindo depois disso. A igreja dispõe de câmeras de segurança, mas elas estavam desligadas para a manutenção. Um boletim de ocorrência foi feito e a polícia agora está atrás dos criminosos. Eu não vou me estender muito nesse caso, mas eu nem gosto de usar a terminologia vandalismo para isso. Para mim foi crime. Isso é intolerância religiosa. Nada, absolutamente nada justifica você desprezar, menosprezar e agredir a religião do outro. E eu estou falando nisso não porque eu sou um católico e trabalho na TV Evangelizar. Se fosse qualquer outra religião, eu também agiria da mesma forma. Isso me deixa indignado e tomara que a polícia identifique e responsabilize esses criminosos. Não são só vândalos, não. São criminosos. Credo, Ricardo, que programa hoje. Oh, meu Deus do céu. Então nós vamos tomar uma água agora, vamos esfriar um pouquinho a cabeça e depois a gente volta com mais prestação de serviço para você. Está combinado? Sai daí não, é rapidinho. Esfria a cabeça, Ricardo. Vamos esfriar. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. 8h51, Evangelizar Informa de volta, mandando um beijão aqui para Fátima, que está dizendo que, para variar, tá chovendo lá em Fortaleza. Ô Fátima, traz essa chuvinha para nós aqui. Meu Deus, como a gente está precisando de chuva. Também quem está com a gente aqui é a Neide, a Sandra Aparecida, a Maria Helena, Linda Almeida, Neide Sampaio, também o Luciano Pires. Um abração para você, Luciano, a Kelly Skostek, a Vera Lúcia Carvalho, a Rosineide Aleixo, a Roberta Bruno Magalhães também está com a gente hoje aí. É isso, pessoal. Vamos que vamos. Nós já falamos aqui no Evangelizar Informa, vocês que nos acompanham, vocês viram, nós falamos dia desses aqui sobre aquelas manchinhas que aparecem no corpo e que a gente falou que podem ser hanseníase, que antigamente a gente falava lepra. A gente mudou um pouco essa terminologia por causa do peso que traz essa palavra, né? Agora a Vanessa vai voltar a falar desse assunto, mas para dar um outro enfoque, a cura, o tratamento. Vamos falar de saúde e prevenção. Vanessa, bom dia! Olá, bom dia, Vilches. Bom dia você que acompanha o Evangelizar Informa em todo o Brasil. Vamos falar de saúde e prevenção. E hoje o assunto é a hanseníase.
O Brasil é o segundo país no mundo em casos de hanseníase. De acordo com o Ministério da Saúde, antigamente conhecida como lepra, a hanseníase é uma doença infecciosa e contagiosa causada por uma bactéria. Ela costuma evoluir lentamente e pode levar anos até que os primeiros sintomas apareçam no corpo. Eu conversei com um dermatologista que explica sobre os tratamentos da hanseníase. Vamos ver. A hanseníase, você tem cura. O Mycobacterium lepra, hoje com o sistema de poliquimioterapia, o PQT, né, ele cura a doença, mas ficam as sequelas. Então nós temos muitos pacientes que trataram a doença e ficaram com as sequelas, então eles ficam com as dores, é um sofredor. A pessoa que teve o mal de Hansen, o hanseniano é um sofredor, porque ele trata a doença, zera o bacilo, mas fica a neurite, as sequelas da doença. Então ele fica tratando 5, 10, até 20 anos as dores crônicas, né? Que são as neuropatias. E no caso, existem casos de resistência bacteriana à poliquimioterapia, mas existem drogas alternativas que podem ser indicadas nesse caso. E lembrando que o tratamento da hanseníase é gratuito e fornecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Por isso é tão importante procurar ajuda médica e começar o tratamento imediatamente. Voltamos com você no estúdio, Vilches. Valeu, Vanessa, obrigado pelas informações. Agora uma história que eu acho que você não sabia. Gente, o Brasil teve dinossauro há 1000 anos atrás, acompanhei. Esse aí é o titanossauro, que viveu em terras paulistas 85 milhões de anos atrás. Ele tinha 22 metros de comprimento, com pescoço e caudas longas. Sabe-se também que ele se alimentava apenas de folhas e grama. A descoberta foi publicada numa revista científica internacional. Mas esse trabalho começou antes, bem antes disso. Lá em 1997, na cidade de Cândido Rodrigues, perto de Ribeirão Preto, um vendedor de frutas encontrou ossos enterrados numa lavoura. Ele chamou um professor que acionou pesquisadores de universidades. Assim aconteceu a descoberta desse dinossauro brasileiro, que não por acaso foi batizado de Arruda Titã. Arruda é o sobrenome de Antônio Celso, o professor Toninho, que iniciou esse estudo lá atrás. E foi completamente por acaso, porque esses agricultores estavam passando numa beira de estrada, aí acharam lá um lugar onde eles imaginavam que poderia fazer um plantio. Se eu não me engano, era perto de um pé de manga, que eles achavam que ali fosse uma região um pouco menos árida para fazer um plantio. Começaram a cavucar, cavoca. E aí acharam os ossos, falaram, ué. Aí cavoca. O osso não terminava, gente. Era aquele, nós mostramos na imagem. Era desse tamanho. Falou, não, isso não é de boi. Isso não é de nada. Não. Aí chamaram o professor, aí falou, o que pode ter sido isso? Essa imagem, ó. Olha o tamanho disso, gente. Bacana essa história, né? 85 milhões de anos atrás e estava inteirinho. Isso porque a Mel não encontrou esse osso aí. Mel, Ricardo? Mel, gente. É a história que nós vamos contar agora para vocês. Lá de Minas Gerais, essa cachorra deu um trabalhão. Acompanhe aí. Olha aí a Melzinha presa no buraco do muro do vizinho. Ela ficou curiosa com o barulho e decidiu espiar para ver o que era. Mas quem disse que ela conseguiu tirar a cabecinha de volta? A vizinhança não teve dúvidas. Chamou os bombeiros e eles vieram fazer o resgate. E não foi fácil não, viu? Levou 1h30 para os socorristas conseguirem tirar a Melzinha do buraco. E deu tudo certo. Olha ela aí depois da vergonheira toda. Que susto, hein, dona Mel? Pois é, gente, se fosse a minha paçoquinha, imagina, ouve barulho, ela corre. Mas corre para se esconder, corre para fugir. Quem tem cachorro já se identificou com essa história que nós mostramos aí, porque o que tem de cachorro curioso é uma barbaridade. O que eu achei legal foi os bombeiros fazerem esse tipo de trabalho numa boa, sem dar bronca em ninguém. Foram lá e salvaram o bichinho, porque para muita gente o bichinho faz parte da família ali. Ou em casa é assim também. Aqui, ó, a Maria Helena, tadinha da Mel. Mas a Maria Helena deu tudo bem com ela, foi tudo tranquilinha. Tá pronta para outra, tá pronta para virar notícia de novo aqui também. A Zelina tá dando um bom dia pra gente, a Linda Almeida, a Regina Milani tá falando de Santa Gertrudes, no interior de São Paulo. A Jô Silva falou assim, faz tempo que eu não escuto a palavra cavoca. Ué, cavoca, né, gente? Não é cavoca que a gente fala? Não é? Ué, gente, cavoca. A Regina, tadinha, eita, foi mais curiosa. Foi, gente, sim. Então é o seguinte aqui, dona Maria, a senhora tá chegando agora, deixa eu dar informação importante para a senhora. Maria José também. Ó, gente,
só por causa dessa audiência rotativa aqui, ó. Esse mês já sai a antecipação do 13º salário para pensionista do INSS e também aposentados. Saiu hoje no Diário Oficial, estava previsto para o mês passado, o orçamento não foi aprovado, vai sair agora, a partir do dia 25. 2 parcelas, tá, gente? 50% agora e o restante, a outra metade, no mês que vem. Tá bom? Eu sei, aqui, ó, a Roberta tá aqui também, ó. Então, gente, só porque eu sei que tem muita gente que estava preocupada com isso, sempre mandando recadinho, então tá dada a boa notícia, pelo menos, gente, para encerrar o programa de uma maneira mais, eu diria, com a nossa cara, né? Com a proposta de nós fazermos Evangelizar em Forma, com prestação de serviço, notícias leves e notícias, sim, que precisam ser dadas, como é o caso dessa tristeza que a gente vive há quase mais de um ano, que é a tal da pandemia. Mas que dia pesado, eu preciso concordar com vocês. Bom, eu encerro o Evangelizar em Forma de hoje, desejando a você catarinense, a você pai, mãe que sensibilizou com essa história aqui dos nossos vizinhos, conforto e torcer para dias melhores que eu sei que eles virão. E também para todos os fãs de Paulo Gustavo e para todas aquelas famílias que de alguma forma estão preocupadas ou enlutadas por causa da pandemia. Excelente quarta-feira a todos, gente, e acreditem que os dias futuros serão melhores, se Deus quiser e Ele quer. Fui!